Pelas profecias e eventos atuais, cremos que estamos no tempo do fim. E para a ciência, para o físico, o mundo está próximo do colapso? Cara, a gente tem problemas sérios, mas, assim, vamos pensar com muita honestidade. Quando se falava, quando a OPEP, lá no final, no meio da década de 70, falou que, falou não, a OPEP fechou a entrega de petróleo para os Estados Unidos, para a Europa e tal, Uhum. que os Estados Unidos e a Europa fizeram? Investiram fortemente em outras fontes energéticas, né? Solar, eólica e outras, porque entendeu que não poderiam ficar refém do petróleo, do combustível fóssil para geração de energia. Depois que, na década de 80 e 90, onde esse processo de fechamento desaparece, inclusive os investimentos nessas tecnologias modernas diminuem muito. Não cessaram, mas diminuiu muito. E a fala, né? A fala dos ambientalistas, e ambientalista, sim, de verdade. Ambientalista é um povo que fala um monte de coisa sem saber nada. Cara, Eles abrindo são. parênteses que você falou de ambientalista, eu vi uma matéria da Folha de 1985, hein? Né? Em 2010, a Amazônia vai virar um deserto. Não, são imbecis, cara. Eles não sabem o que estão falando. Eles falam umas bobagens, assim, ridículas. E aí, por exemplo, uma coisa que se falava era, e é ridículo mesmo essa fala, porque o ecossistema da Amazônia não tem, ele tem muito pouco a ver com o processo de desmatamento e muito mais a ver com a existência da Cordilheira dos Andes do lado esquerdo. É de Tá. uma imbecilidade e não tem conhecimento do que estão falando. Mas a realidade é que no final da década de 90, início de 2000, essas pessoas falavam assim, não, em 2050 não tem mais petróleo, não Sim, vai existir mais, as fontes acabarão. eu lembro disso. Evidentemente, eu trabalho com petróleo e sei que isso não é realidade, até porque de todas as jazidas descobertas, em atividade, nós temos cerca de 50%. Das jazidas em atividade, que são 50% das descobertas, normalmente, na melhor das hipóteses, você consegue tirar somente 40% do petróleo que está lá embaixo. Tá. Então, primeiro, se a gente tiver uma tecnologia melhor, a gente aumenta a quantidade de petróleo retirado da jazida conhecida. Se a Uhum. gente tiver uma tecnologia melhor, a gente abre essas jazidas que ainda não são exploradas porque não tem tecnologia suficiente. Sim. Se a gente tem novas tecnologias, a gente descobre novas jazidas. Então, esse papo de que vai acabar é uma coisa que não tem o menor sentido. É Um só olhar para o exemplo disso é o pré-sal. pré-sal. Olha Isso, para o é isso pré-sal. aí. O pré-sal é uma jazida muito profunda. O Brasil é Desenvolveu. detentor de alta tecnologia para exploração em altas profundidades. Mas veja, existem muitas outras jazidas no mundo que estão em alta profundidade e ainda não são exploradas. E outras que não foram nem descobertas. Então, esse papo, em 2050, eles vão falar que vai acabar em 2100. E isso aqui vai ficar para sempre. Então, não tem É, sentido. É óbvio que a gente não é burro também. Por ser um combustível fóssil, existe um limite perfeito. para a extração. Agora, qual é esse limite? Com certeza não é 2050 que não teremos mais petróleo. E isso é realidade para todos os ambientes. Por exemplo, a gente sabe que um problema muito sério hoje, muito mais do que o aquecimento, são os problemas dos microplásticos ou plásticos dentro do oceano. Perfeito. Então, existe uma estimativa de que em 20, 30 anos nós teremos mais plásticos no oceano do que animais lá dentro. Tá. Eu também acho exagerado. Eu acho muito exagerado porque quando esse tipo de pesquisa faz essa projeção, e a projeção não está errada, imediatamente Já é, se pro, toma pro, controle. processos de controle, de minimizar a ideia, começam a acontecer. E por isso, evidentemente, você vai ter uma projeção que precisa ser refeita em Uhum. relação a isso. Mas é uma realidade. Existe plástico demais. Em qualquer ilha que você vai do mundo, você vai encontrar uma grande quantidade de sujeira e isso é um problema sério. A questão do aquecimento global também é uma realidade, só que a gente precisa entender que esses processos de aquecimento e de resfriamento no nosso planeta são processos que acontecem de tempos em tempos, de períodos em períodos.
Obviamente, a gente teve um aumento de temperatura anormal nos últimos 100 anos. Isso é um fato. Tá, Mas isso não implica diretamente numa explosão do planeta por conta do aquecimento global. É algo que precisa ser controlado? Sim. É algo que pode ser controlado? Também. Então, o homem pode caminhar nesse processo. Então, para responder a pergunta de maneira objetiva agora, e peço perdão pela minha não, prolaxia, sem problema. eu digo que, do ponto de vista de um cientista, o mundo tem problemas e sim, se esses problemas não forem cuidados, a gente pode ter coisas muito mais complexas à frente. Muito mais complexo que isso seria se a gente tivesse algum tipo de guerra onde explosões nucleares acontecessem. Tá, Mas, fora isso, aquilo que a gente está fazendo é ruim para o planeta, mas não é algo que seja tão catastrófico como a gente pode observar. Uma coisa, sim, que pode ser muito mais séria são as existências de novas pandemias. Isso sim é algo tá. bastante real e nenhum cientista sério nega a possibilidade de novas pandemias surgirem e surgirem com muito mais força. Uhum. Coisas também que a gente pode olhar como processos físicos, naturais, que podem gerar grande quantidade de perdas, são aqueles associados a terremotos e tsunamis. Por exemplo, quando a gente olha para a região costeira da Califórnia, ali no leste dos Estados Unidos, no oeste dos Estados Unidos, a gente vai ter um terremoto de altíssimo nível, pronto para acontecer e que, pela pesquisa, já poderia ter acontecido há 20, 30 anos, mas ainda não aconteceu. Isso é um problema, porque nesse processo de o tempo passar, mais energia potencial vai sendo armazenada pelo choque das placas tectônicas ali naquela região. Tá. E quando isso for liberado, pode ser mais intenso ainda. Então, existe, sem muito drama, uma realidade de que talvez a qualquer momento a gente pode ter um grande terremoto na costa oeste dos Estados Unidos com grande perda de vidas, de cidades inteiras e coisas do Caramba. tipo.